Olá, acho que já estamos no ar. Quem tiver ao vivo me assistindo, por favor, dá um oizinho, uma curtida, algo do tipo para eu saber que tá rolando essa live. Vamos ver se eu consigo. Agora sim, as pessoas começaram a chegar. Seja bem-vinda, Ana. Bem-vindos todos que estão chegando aí para essa live surpresa, eu diria. Nem eu sabia que eu conseguiria fazer essa live hoje, mas rolou um tempinho agora de manhã. Então, nada melhor do que aproveitar esse tempo e começar a fazer algo que a gente sabe que de alguma maneira vai ajudar as pessoas. Esse é o objetivo dessa live. Por isso, o título da live, o que está te impedindo de começar? Por que a gente coloca tantos obstáculos no nosso caminho? Por que a gente sempre fica esperando pelo momento perfeito para começar as coisas? E justamente por essa perfeição não existir, a gente às vezes não começa. A gente sempre adia os nossos projetos, os nossos sonhos. E de repente esse adiamento é um adiamento eterno, né? A gente não começa nunca o que a gente sabe que a gente tem que fazer, que é importante para a gente. Então, vamos chegando. Ana entrou, Raquel entrou, Vivi, Mari, Tânia, sejam todas, por enquanto, muito bem-vindas. Se tiver algum menino aí, Fabi acabou de entrar, seja bem-vinda, Fabi. Se tiver algum homem por aí, seja muito bem-vindo também. Vamos começar então a falar um pouquinho do que está nos impedindo de começar. O que será que nos impede de começar? Nos impede de tirar os nossos projetos, os nossos sonhos, né, da nossa cabeça ou do papel. Quantas coisas a gente tem aí engavetadas mesmo, né, que não passaram de rascunhos ou de ideias que a gente teve, que às vezes a gente nem materializou na escrita, que ficaram só na nossa cabeça mesmo, e que a gente nunca deu vazão a essas ideias, a gente nunca deu vazão a esses sonhos de fato, no sentido de materializá-los, no sentido de tornar esses projetos, esses sonhos reais e espalhar a nossa mensagem para o mundo e colocar essa mensagem para o mundo da melhor maneira possível. Então, vamos lá. Eu gostaria, antes da gente começar propriamente aqui o nosso conteúdo, eu gostaria de saber se vocês estão me vendo, se estão me ouvindo bem. Se o som tá bom, se a imagem tá boa, porque eu tô fazendo aqui pelo computador, com a minha webcam, então eu não sei como que a parada tá rolando, eu costumo fazer pelo celular. Pelo celular a gente tem um pouco mais de controle, mas eu queria fazer aqui com o cabo da internet ligadinho para a gente não ter problemas de travamento. Eu espero do fundo do meu coração que essa internet colabore com a gente, seja generosa e carinhosa com a gente, para que a live role aí sem problema nenhum. Vivi tá falando, tá ótima a imagem, Paty tá falando que dá para ouvir sim. Então, o som tá bom, a imagem tá boa? Então, vamos começar! Bom dia, nessa manhã fria, para você que está assistindo a reprise. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu acredito que também esteja um friozinho aí, dependendo se você estiver assistindo agora em julho, que é quando a gente está fazendo essa live, mais especificamente no dia 4 de julho de 2017. Então, sejam todos muito bem-vindos. E vamos começar então o nosso conteúdo, vamos começar a conversar um pouquinho sobre os nossos projetos, os nossos sonhos, sobre aquelas coisas que às vezes não passam de planos que a gente tem, ou de ideias que a gente tem, e que às vezes a gente acha até que são ideias que nunca vão se concretizar, né? Que estão muito distantes, né? Às vezes a gente pensa assim, nossa, eu tive uma ideia mirabolante e fica nisso, né? E essa ideia mirabolante, ela nunca se concretiza, ela nunca se transforma num projeto, porque a gente sempre fica achando que é uma coisa maluca demais, mirabolante demais, e aí a gente fica colocando cada vez mais empecilhos naquilo. E aquilo que poderia ser um projeto muito bacana, uma ideia que poderia realmente impactar muitas pessoas e fazer muita diferença no mundo, ela não passa de uma ideia, né? E quando a ideia ela
continua sendo ideia para sempre e ela não se concretiza, é como se ela não existisse, né? Se tá só aqui na nossa cabeça, a gente não compartilha com ninguém, a gente não dá vazão a esse projeto, a gente não dá vazão a esse sonho, é como se a gente não se desse uma chance, né? Não materializasse de fato as coisas que a gente acha que são realmente importantes pra gente. Então, por que eu tô falando sobre isso? Porque muitas pessoas têm me procurado aí, num primeiro momento, né, como coach, para passarem por um processo de coaching, mas com um objetivo maior de colocarem as suas ideias, né, para campo, assim, em concretizarem as suas ideias, materializarem as suas ideias em um projeto de fato que fosse concreto, né, em algo que pudesse aí ser apresentado para o mundo e talvez se transformar, inclusive, num trabalho ou num projeto que a pessoa quer dar continuidade. Às vezes ela começou há algum tempo e aí por alguns imprevistos ou por algumas coisas que foram surgindo ao longo do caminho, ela acabou abandonando esse projeto e agora ele retoma nesse momento da vida dela com uma força muito bacana e ela quer voltar com esse projeto e colocar ele no mundo, ou de repente um sonho que a pessoa tem e que até então não passou de sonho, mas ela começa a ver uma luzinha ali no fim do túnel, uma possibilidade de concretizar esse sonho, de realizar esse sonho. Então muitas pessoas me procuram com esse objetivo. Ana, eu tenho um projeto, eu tenho uma ideia, eu tenho um sonho e eu tô precisando de ajuda para concretizar esse sonho, né? Para realizar esse sonho. E aí eu falo, né? Você já tá num momento muito importante da caminhada, que é o sonhar. Quantas vezes, né, em função da realidade que a gente vive, em função do piloto automático da vida que às vezes a gente liga, né, e às vezes a gente nem vê as coisas acontecerem, quando a gente viu, o dia já acabou, a semana já passou, o mês já acabou, o ano já acabou, porque a gente está ali sempre no pilotinho automático da vida. Então, o sonhar nesse sentido é muito bem-vindo. O sonhar nesse sentido já é um grande passo na jornada, porque muitas vezes a gente se esquece até de sonhar. A gente deixa de sonhar. A gente deixa de ter desejos e projetos e ideias que alimentam a nossa alma e que de alguma forma fazem aquele carinho na alma, aquele carinho gostoso de que, poxa, a vida é mais do que acordar, trabalhar, pagar contas. A vida também é realizar sonhos, é colocar projetos no mundo que a gente acredita, é dar vazão às nossas ideias, aos nossos sonhos, aos nossos projetos, acreditando que eles são possíveis, acreditando que eles podem se tornar realidade. Então, quando as pessoas me procuram com esse objetivo, eu já fico morrendo de felicidade, né? Não no sentido de morrer, né? Pelo amor de Deus, no sentido de viver cada vez mais, mas é uma expressão que a gente usa, morrendo de felicidade, então que eu fico com muita felicidade, que significa que a pessoa ela tá sonhando, ela tem projetos, ela tem ideias, ou seja, ela não tá vivendo tão nesse piloto automático da vida, que às vezes a gente liga e a gente deixa de sonhar. Então, a Paty está falando aqui exatamente assim, não é verdade? Veja bem, às vezes a gente não consegue nem sonhar, né, Paty? Dependendo da forma como a gente vai levando a nossa vida. Então, primeiro passo, se você já tem sonhos, se você já tem ideias, se você tá aí com a cabeça fervendo às vezes de coisas que você gostaria de realizar, mesmo que num primeiro momento você não acredite muito na possibilidade de realizar esses projetos, de realizar esses sonhos, porque você acredite que é impossível, ou que é difícil demais, ou que, meu Deus, quem sou eu para conseguir realizar uma coisa dessa? Ou que é um projeto muito mirabolante, uma ideia muito mirabolante. A gente sempre fala isso, né? Muitos coaches, inclusive nesse primeiro contato que fazem comigo, eles falam, olha, tem uma ideia mirabolante, eu tenho uma ideia assim que eu nem sei, sabe, Ana? E aí já vai colocando muitos entraves para aquilo se realizar ou para aquilo acontecer. Eu falo, primeiro, antes de qualquer coisa, antes de qualquer crença que você com a qual você contaminar isso, ideia e seu sonho, me conta qual é. Mas me conta de coração aberto, me conta sem essas camadas e camadas de julgamento que às vezes a gente coloca, né, sobre os nossos sonhos, sobre as nossas ideias.
Se você me dissesse há uns 4 anos que eu estaria hoje trabalhando aqui da minha casa, eu tô aqui na minha casa, no meu home office, conversando com pessoas de todos os cantos do mundo, pela internet, fazendo os meus atendimentos pela internet, eu te diria, você tá ficando louco. Isso nunca vai acontecer. Se você me dissesse que eu ia pedir demissão do meu trabalho no mundo corporativo, que me pagava um salário razoável, que me dava todas as garantias ali de uma pessoa que tem a carteira assinada, né, que está dentro ali daquela estrutura de trabalho tradicional, se você me dissesse que eu ia pedir demissão desse trabalho para trabalhar por conta própria da minha casa, eu ia falar, tá louco. Né? Isso é um sonho muito distante, isso é um sonho muito impossível. Só que hoje ele está aqui, ele é real, ele se materializou. E ele se materializou por quê? Porque, primeiro, eu me permiti sonhar. E por mais que eu entendesse dentro de mim, principalmente no começo, que seria muito difícil, né? Não seria tão simples assim, vamos colocar dessa maneira, eu nunca duvidei também, né? E aí eu nunca duvidei a partir do momento que eu passei a comprar essa ideia, que eu passei a realmente acreditar nesse sonho. Porque enquanto ele era só uma ideia mirabolante, eu tinha muitas dúvidas. Mas depois que eu falei, poxa, peraí, por que não? Não tem tantas pessoas que já estão vivendo, fazendo aquilo que elas gostam de fazer, que trabalham nas suas próprias casas, que fazem esse tipo de trabalho, que atendem pela internet e tudo mais. Não tem tanta gente que faz isso, por que eu não posso fazer também? E aí, quando eu comecei a pensar nesse sentido e usar a comparação nesse sentido, no sentido de motivar, de inspirar, de dizer por que não, de acender aquela luzinha, aí eu comecei a acreditar de fato. E aí, a partir desse momento, eu nunca mais duvidei. Por quê? Porque se era possível para algumas pessoas, por que não poderia ser possível para mim? Deixa eu investigar aqui a minha realidade, deixa eu investigar as minhas possibilidades e entender de fato o que tem de tão impossível assim para que eu não possa concretizar esse sonho, para que eu não possa tornar esse sonho real. Será que é tão impossível assim? Será que diante da minha realidade, diante das coisas que eu construí, diante do meu estilo de vida, das coisas que eu já tenho, das ferramentas que eu já possuo, é tão impossível assim? E quando eu comecei a fazer essa análise, que de repente dependeria de muito planejamento, sim, de muita coragem, sim. E aí, a coragem, mais uma vez, eu sempre gosto de dizer isso, não é ausência de medo, não significa que eu não estava com medo, mas a coragem é você agir apesar do medo que você sente. Então, quando eu comecei a entender que as coisas não estavam acontecendo e eram impossíveis e eu não acreditava, justamente porque eu colocava essa bandeira do impossível, justamente porque lá no fundo eu não acreditava que eu fosse capaz ou eu não acreditava que era para mim. Quando eu me despi dessas crenças, quando eu me despi dessas camadas e camadas e camadas e camadas de crenças limitantes sobre os meus sonhos, sobre aquilo que eu queria para mim, aí sim eu passei a acreditar, aí sim eu passei a visualizar aquilo que eu queria. Então, o primeiro passo, na verdade, para a gente realizar qualquer coisa na nossa vida, para a gente conseguir qualquer coisa na nossa vida, é a gente visualizar, a gente ser capaz de visualizar aquilo que a gente quer. Então, me digam aí, mandem curtidinhas, mandem corações, o que vocês quiserem, um sinal aqui. Quem tem um sonho, quem tem um projeto que gostaria de colocar no mundo, quem tem uma ideia que às vezes acha que é mirabolante demais, mas que se parar para pensar, se parar para analisar, se parar para entender quais as condições que você tem ali, quais as ferramentas que você já tem para fazer esse sonho, essa ideia, esse projeto se materializar, se tornar real, você vai ver que não é tão impossível assim. E aí tá vindo muitos corações e muitas curtidas e muitas coisas, porque a gente tem, né? Todo mundo no fundo tem um sonho, tem um objetivo, tem um projeto, tem uma ideia que gostaria de dar vazão, que gostaria de colocar no mundo. Gente,
Edinalda Ira tá falando do Japão. Como eu amo quando você aparece aqui, queridona. Porque ela, gente, mora no Japão e não perde uma live minha. Seja muito, muito bem-vindo. Eu fico tão feliz quando eu vejo. Se você me dissesse, há alguns anos, há 4 anos, que eu estaria conversando hoje da minha casa com uma pessoa que está lá no Japão, e que essa pessoa estaria me assistindo numa live que eu estava fazendo numa rede social, eu ia falar, tá louco? Nunca na minha vida que isso vai acontecer. E não tá acontecendo, gente. A pessoa está lá no Japão me assistindo. E eu estou aqui trabalhando. E aí, se você me dissesse que às vezes eu teria dúvidas se o que eu faço em determinados momentos é trabalho ou não, eu também te falaria, você tá ficando louco. E nesse momento eu tô fazendo uma coisa que eu amo tanto, que eu acho tão gostosa, que eu acho tão inspiradora, tão energizadora, se é que existe essa palavra, ou energizante, que às vezes eu tenho dúvida, será que eu tô trabalhando nesse momento? Eu tô trabalhando nesse momento. Só que eu amo tanto isso que eu tô fazendo, eu amo tanto esse momento aqui de troca, de partilha, que isso, para mim, há uns anos, era um sonho. Era simplesmente um sonho. E aí, para a gente fazer acontecer os nossos sonhos, a gente precisa se despir de algumas coisinhas, né? Que são justamente essas coisinhas que nos impedem de começar. Para a gente transformar qualquer coisa em realidade, a gente precisa começar. Mas algumas coisas nos impedem de começar, não é verdade? E é por isso que muitos projetos ficam aí na gaveta e muitos sonhos adormecem. Existe uma frase que diz que os sonhos não morrem, eles apenas adormecem. E então, para a gente acordar esses sonhos e tirar esses projetos da gaveta e tirar essas ideias aí da nossa cabeça, a gente precisa, primeiro, como eu falei, acreditar. E para a gente acreditar, a gente tem que ser capaz de visualizar aquilo que a gente quer. A gente precisa ser capaz de entender aquilo que a gente quer. Agora, nem sempre é fácil, né? E aí é a primeira coisa que nos impede de começar. É justamente essa conexão que a gente tem com a escassez. Então, o primeiro vilão aí da realização dos sonhos, da concretização dos sonhos, de tornar os nossos projetos reais. Escassez, esse pensamento de escassez, o pensamento de que para mim não dá, eu ainda não tenho tudo que eu preciso, eu não vou conseguir, não vai dar certo, meu Deus, quem sou eu para conseguir isso? Escassez, é quando a gente se alinha muito mais com a escassez do que com a abundância. A gente só pensa no que falta, a gente só pensa nos problemas, nas dificuldades, nas coisas que ainda não estão da maneira que a gente gostaria. Então essa conexão com a escassez nos impede de começar. Quando a gente começa a se conectar com a abundância e a entender que, meu Deus, por que não? Por que não pode dar certo para mim? Né? Quando a gente começa a olhar para aquilo que a gente já tem, para aquilo que a gente já conquistou, para as ferramentas que a gente já possui, para transformar os nossos sonhos, os nossos projetos, as nossas ideias em realidade, em algo concreto, real, aí as coisas começam a mudar de figura. Então, lá atrás, quando eu ainda trabalhava como jornalista no mundo corporativo, eu era muito alinhada à escassez. Então, eu pensava assim, olha, se eu pedir demissão do meu trabalho para começar a trabalhar como coach, como escritora, eu vou perder o meu salário fixo todo final do mês. Eu vou perder os benefícios que eu tenho como uma pessoa que tem uma carteira assinada. Eu vou perder as minhas férias remuneradas, eu vou perder isso, eu vou perder aquilo, eu vou perder aquilo outro. Então, eu estava concentrada só nas coisas que eu ia perder. E de tão concentrada que eu estava nas coisas que eu ia perder, eu não conseguia pensar nas coisas que eu ia ganhar, entende? Então, quando a gente começa a pensar assim, peraí, ok, eu vou perder algumas coisas, só que eu vou ter outros ganhos. E aí eu começo a colocar na balança os ganhos que eu vou ter, mesmo em detrimento das perdas que eu vou ter, e eu vejo que esses ganhos, de repente, estão mais alinhados com os meus valores, são ganhos que vão abastecer mais a minha alma.
que vão me trazer mais alegria, as coisas começam a mudar de figura. Porque de repente você pode perder zilhões de coisas, mas um único ganho que você vai ter já compensa essas perdas todas. Então, quando a gente começa a se concentrar naquilo que a gente vai ganhar com aquele movimento, naquilo que a gente vai ganhar com aquela mudança, naquilo que a gente vai ganhar ao assumir aquele risco, as coisas começam a mudar de figura. Então, quando eu comecei a trabalhar isso em mim há alguns anos, quando eu ainda trabalhava no mundo corporativo e eu comecei a ver que tudo bem, eu perderia o salário fixo no final do mês, eu perderia ao menos aquela ideia de segurança e de estabilidade, porque era uma ideia, eu trabalhava numa empresa privada, então a gente parte do pressuposto de que tudo pode acontecer, né? Mas quando você está ali trabalhando, você não fica pensando assim, vou ser demitido. Né? Eu tinha uma ideia de que eu estava estável ali, eu não visualizava que fossem me demitir. Inclusive, eu era uma pessoa muito querida pela equipe, pelos meus chefes. Eu fazia, uma desta parte, um trabalho muito bom. Então, eu realmente não tinha ali, dentro daquela realidade, uma possibilidade mais palpável, digamos assim, né? Se a gente pode falar que as possibilidades são palpáveis, mas eu não conseguia visualizar que eu seria demitida naquele momento. Por isso, o medo de perder a estabilidade e a segurança. Então, quando eu comecei a pensar assim, olha, eu posso até perder essa ideia de estabilidade e de segurança, eu posso até perder esse salário fixo no final do mês, eu posso até perder as minhas férias remuneradas e tudo mais, só que eu vou ganhar mais liberdade para trabalhar, eu vou ganhar a possibilidade de trabalhar da minha própria casa, de ser dona do meu próprio tempo, de fazer os meus próprios horários, de viajar quando eu quiser, de ir aos médicos que eu tenho que ir quando eu quiser, de encontrar com pessoas queridas, de repente, durante a semana, não preciso esperar o final de semana ou esperar todo mundo poder no final de semana, porque eu posso fazer isso durante a semana. Então, quando eu comecei a pensar nas coisas que eu poderia ganhar, o desafio também, né, de trabalhar por conta própria, de eu ser a responsável direta pelos meus resultados e aqueles resultados serem resultados meus de fato e não o resultado de uma empresa ou do que esperavam que eu fizesse para que uma outra pessoa se beneficiasse, no caso a instituição, a corporação, a empresa que eu trabalhava, mas que tudo que eu faria ali ia ser muito importante para os meus próprios resultados, para os meus próprios sonhos. Eu falei, poxa, eu tenho tanto a ganhar, eu tenho tanto a ganhar se eu der vazão a esse sonho. Vamos entender, então, se esse é um sonho tão distante assim. Então, primeira coisa, eu deixei a ideia da escassez e comecei a me conectar com a ideia da abundância. Quando você se conecta com a abundância, você passa a acreditar mais nas coisas. E ao acreditar mais nas coisas, você consegue visualizar melhor, com mais clareza, aquilo que você quer. Que foi o que aconteceu. Eu falei, poxa, eu posso me visualizar ali trabalhando no meu home office. Eu comecei a pensar como que eu queria aquele home office. Essa estante que está aqui atrás, ela estava lá na minha visão, na minha visualização. Eu falei, nossa, eu queria tanto gravar vídeos com uma estante atrás de mim, com livros e mais clarinha e tudo mais. E essas coisas foram acontecendo, elas foram se materializando. Por quê? Porque o primeiro passo é esse. É você acreditar, é você visualizar, e para que tudo isso aconteça, é se conectar com a abundância. É acreditar que é possível. É acreditar nas coisas que você já tem, nas ferramentas que você já possui, naquilo que você já conquistou. Então, o que está te impedindo de começar? Primeiro, conexão com a escassez. Gente, vamos começar a pensar não no que falta, não no que a gente ainda não tem, mas no que a gente já tem, no que a gente já conquistou, nos caminhos que a gente já trilhou, nas experiências que a gente já viveu, porque tudo isso vai nos ajudar na concretização dos nossos sonhos, dos nossos projetos, das nossas ideias, porque conhecimento não ocupa espaço, conhecimento, experiência, as nossas experiências de vida, tudo que a gente já passou na vida, nos ajudaram a chegar a este momento que a gente está agora. A fazer da gente a pessoa que a gente é agora. Então, tudo que você já viveu, por mais desconexo que pareça com aquilo que você quer agora, que você quer realizar agora, tenha certeza,
Tudo isso vai te ajudar, tudo isso é conhecimento, tudo isso é experiência, tudo está ali arquivadinho dentro de você para que você possa trilhar novos caminhos e abrir novos ciclos. Uma outra coisa que nos impede de começar, e que eu reparei isso muito em mim, é a crença de que você não é capaz, né? Eu não se sentir merecedor ou se sentir muito inferior é essa pergunta, né? Quem sou eu para conseguir isso? Quem sou eu para realizar este sonho? Quem sou eu para colocar esse projeto no mundo, né? Quem sou eu para trabalhar na minha própria casa e fazer uma live na terça-feira às 10 horas da manhã e alguém assistir? Quem sou eu? Então, essa crença de que a gente é menor, de que a gente é inferior, de que a gente não é merecedor, de que a gente é menos capaz do que as outras pessoas, nos impede e muito de começar o que quer que seja na nossa vida. E que tem real importância pra gente, né? Então, quando eu tô diante de um projeto, de uma ideia, de um sonho, que quando eu penso, me alegra, eu falo, nossa, seria tão bacana, né? Se eu conseguisse realizar esse sonho, ou se eu conseguisse colocar esse projeto no mundo e materializar tudo isso, materializar essa ideia. E aí eu aciono, né, esse botãozinho de não, peraí, quem sou eu para conseguir tudo isso? Eu entro nesse modo sabotador gigantesco, e mais uma vez tem uma conexão muito grande com a escassez, eu me alinho com a escassez de novo, por quê? Porque eu começo a pensar que eu não posso, que para mim não dá, que pode ser possível para as outras pessoas e não para mim. Que é quando eu ativo um outro tipo de comparação, não aquela comparação que está alinhada com a abundância, que é, poxa, isso foi possível para o fulano, olha quantas pessoas estão conseguindo fazer isso, ou quantas pessoas estão colocando seus projetos no mundo e materializando as suas ideias e realizando os seus sonhos. Mas quando eu começo a comparar no sentido da inferioridade, né, no sentido de pensar assim, mas fulano, olha o que ele tinha. Fulano, ele já tinha não sei quantas coisas, né? E quem sou eu para chegar onde fulano chegou? Né? Olha só quem é fulano e olha para mim. Olha só o que o fulano já construiu e olha o que eu construí até agora. Assim, eu não sou nada perto de fulano. Então, quando eu começo a ativar esse modo de comparação, que nos derruba mesmo, que nos coloca lá no fundo do poço, né? E a gente continua cavando, porque quando a gente entra nesse modo de comparação, a gente, de alguma maneira, a gente age como o viciado, né? A gente sabe que aquilo nos faz mal, mas aquilo de certa forma nos alimenta, né? Então eu tenho uma desculpa muito boa para não começar, porque quem sou eu para conseguir? Olha, veja onde Ciclano está e veja o que eu tenho. Veja bem, eu não vou conseguir nunca. Olha para mim e olha para o fulano. Então, gente, isso é tão sabotador quando a gente se coloca nessa posição de inferioridade, porque a gente não tem a menor ideia do que o fulano, do que o ciclano já passou. Quando a gente começa a comparar o nosso bastidor com o palco do outro, a gente tende a fazer esse tipo de comparação. E é uma comparação muito injusta, porque a gente não tem a menor ideia, como eu falei, do que acontece no bastidor do outro. E é no bastidor que as encrencas acontecem, é no bastidor que as coisas dão errado, é no bastidor que a gente chora escondido no banheiro, é no bastidor que a gente fica fazendo conta, e que a gente tem que lidar com burocracia, e que a gente tem que abrir mão de algumas coisas na nossa vida, e que a gente tem que fazer escolhas difíceis. Essas coisas acontecem no bastidor. E quando a gente olha só para as luzes, para o palco, e compara aquilo, né, com o nosso bastidor, a gente tende a se inferiorizar e a gente tende a não querer começar, porque a gente acha que a gente nunca vai conseguir chegar lá naquele palco, naquelas luzes. Quando na verdade, como eu falei, vai saber como que é o bastidor daquela pessoa, vai saber de quantas coisas o fulano e o ciclano teve que abrir mão para chegar onde ele está, vai saber por quantos caminhos e quantas dores e quantos aprendizados e quantos desafios e quantas quedas já fizeram parte do caminho, já fizeram parte da trajetória do fulano e do ciclano. Então, uma coisa que nos impede de começar e que é muito séria é essa crença de que você não é merecedor, de que você não é capaz, que as pessoas são muito melhores que você, essa comparação
comparação que nos inferioriza, que nos diminui. E quantas coisas a gente poderia começar, quantas coisas a gente poderia colocar no mundo, quantas coisas a gente poderia fazer para gente mesmo, né, para nós mesmos e para as pessoas, e beneficiar as pessoas e beneficiar o mundo, se a gente abandonasse essa ideia de que a gente não é ninguém para conseguir aquilo. Se a gente abandonasse essa ideia de que a gente tem muito mais problemas e muito mais dificuldades e muito mais coisas a lidar do que o fulano e o ciclano, sendo que a gente não tem ideia dos problemas, das dificuldades, das questões do fulano e do ciclano. Por quê? Porque a gente só está olhando para o palco, a gente não está olhando para o bastidor. Então, vamos também tentar, de alguma maneira, mudar esse tipo de pensamento. Há 4 anos, 5 anos, eu tinha esse tipo de pensamento demais. Eu olhava para aquelas pessoas que já estavam trabalhando no seu home office, ou que estavam trabalhando de qualquer lugar do mundo e que estavam fazendo coisas muito bacanas e coisas que eu admirava, eu pensava assim, gente, nossa, se essa pessoa tivesse ideia das dificuldades que eu vou ter que passar, das escolhas que eu vou ter que fazer para conseguir chegar onde ela tá, e ela tá aí, bonitona, e fazendo as coisas, e eu não conseguia pensar que essa pessoa também teve que enfrentar várias questões ao longo do caminho dela. Né? Eu olhava para as conquistas das pessoas, eu olhava para o que as pessoas já estavam fazendo, e eu estava numa infelicidade muito grande com a minha realidade, porque eu não estava feliz onde eu estava, eu não odiava o meu trabalho, mas eu sabia que não era aquilo que eu tinha que estar fazendo. Eu sabia que, de repente, existiria uma outra pessoa no mundo que estaria muito mais feliz onde eu estava do que eu. Eu sabia que os meus talentos, as minhas paixões, os meus sonhos me levavam para outros caminhos, né? E eu estava ali presa, de certo modo, nessa ideia de escassez, eu estava ali presa nessa ideia de que eu não era capaz, que eu não era merecedora, que eu era inferior, que quem era eu não conseguia sair daquele ciclo vicioso. Então eu olhava para as pessoas e eu falava, poxa, eu nunca vou conseguir realizar o que fulano realizou, eu nunca vou conseguir fazer o que fulano fez, porque, veja bem, fulano já tinha não sei o quê, ciclano já tinha não sei o que outro. É claro, gente, que para algumas pessoas, algumas coisas são mais fáceis, né? A gente não pode ignorar isso, a gente não pode ignorar que as pessoas vivem em realidades diferentes, que elas vivem em circunstâncias diferentes, que cada uma tem a sua história, cada uma tem as suas questões para lidar, cada uma tem os seus problemas. E é claro que alguns processos para alguns de nós são mais fáceis do que para outros. Claro que sim, mas isso não quer dizer que se de repente para você é um pouco mais difícil, um pouco mais demorado, um pouco mais complicado ou um pouco mais sacrificante, isso não quer dizer que pode não dar certo. Eu digo que realmente nem tudo, né? É muito simplista a gente falar que tudo que a gente quiser neste mundo a gente pode realizar porque basta acreditar. Essa é uma frase que me incomoda muito, porque ela coloca toda a responsabilidade de tudo na sua vida em você, né? Como se as circunstâncias, como se a realidade não influenciasse em nada, como se nenhum fator externo influenciasse nos nossos resultados. E não é bem assim. A gente sabe que não é, né? A gente sabe que existem realidades muito mais difíceis e realidades muito mais sofridas e realidades muito mais complicadas do que a nossa. A gente sabe disso. Então não dá para falar assim que fulano tem as mesmas oportunidades que o ciclano, que todo mundo tem as mesmas oportunidades, que todo mundo tem as mesmas possibilidades. Porque a gente sabe que não é. É um discurso mentiroso, é um discurso utópico, é um discurso simplista. Porque a gente sabe que as coisas são, né, mais complicadas. A gente sabe que o buraco é mais embaixo. Só que isso não significa que você não seja capaz de realizar coisas incríveis na sua vida. O que eu digo é, tudo bem, de repente você não pode ter absolutamente tudo aquilo que você deseja em função das realidades que você vive, em função das circunstâncias, em função de uma série de coisas que são externas a você e que de repente independem da sua vontade. Mas tenha certeza que você é muito mais capaz e muito mais forte do que você imagina. Todos nós somos mais fortes e mais capazes do que imaginamos. E a gente percebe isso em momentos de grande dificuldade. E a gente percebe isso em momentos de grande luta, né? Em momentos que a gente acreditava que se contassem pra gente, né, que a gente passaria por essa situação, a gente diria, eu não vou aguentar passar por isso.
Eu não vou aguentar. E aí, quando vem a situação, quando vem aquela realidade, né, que você tinha certeza absoluta que você não ia aguentar passar por ela, e você aguenta, e você vê que você ainda tá vivo, que você ainda tá respirando, que você passou por aquela situação que para você era infinitamente impossível de você passar, e você vê que você passou e que de repente você saiu dela até mais fortalecido, você percebe que você era muito mais forte, muito mais capaz do que você imaginava. Então, uma outra coisa que pode nos impedir de começar é achar que a nossa realidade não nos permite realizar certas coisas. E aí, o que eu digo é sempre isso. Olha para você e comece a ver por quantas coisas você já passou na sua vida, quantas coisas você já enfrentou na sua vida, que você saiu dessa situação, dessas situações muito mais forte do que você era e que você se percebeu muito mais capaz do que você imaginava. E quando a gente começa a fazer esse movimento, quando a gente começa a ver que a gente já passou por tanta coisa na vida, a gente já enfrentou tanta coisa, né? Que se contassem pra gente que a gente ia passar, a gente diria que a gente não era capaz, a gente foi. A gente vê que a gente, às vezes, tem uma frase, né, que diz que eu tenho medos bobos e coragens absurdas. Então a gente vê realmente que a gente às vezes tem medos muito bobos e coragens absurdas. Porque, de repente, a gente passa por situações mas tão difíceis na nossa concepção e a gente consegue passar por elas e a gente fala, poxa, é mesmo, então eu vou ter medo disso, né? Ou vou deixar isso aqui ser mais forte que eu, vou deixar isso aqui me dominar, quando na verdade eu fui tão mais capaz e eu fui tão corajoso em passar por determinadas situações. Então, essa é uma questão muito importante da gente considerar. Sim, nós somos muito mais fortes e mais capazes do que imaginamos. Então, não deixe esse pensamento de que você não é merecedor, que você é inferior, que você é fraco, que você não tem as ferramentas que você precisa, que você não tem a realidade, o contexto que você precisa. E aí meu cachorro começa a latir descontroladamente, porque claro que na hora da live isso tem que acontecer, não é verdade? Tinha vários momentos para ele começar a latir descontroladamente, mas espera eu ligar a câmera para começar a latir, não é verdade? Mas quando a gente fica focando só nisso, a gente fica focando só nos latidos, né? A gente fica focando só nessas vozinhas que dizem pra gente que a gente não é capaz, que a gente não vai conseguir, que a gente não pode, a gente fica focando só nos ruídos, a gente fica focando só nos barulhos, a gente fica focando só naquilo que nos incomoda, a gente não consegue pensar nas coisas que são possíveis. A gente não consegue pensar que, olha, o barulho já passou. E que se ele voltar, eu vou conseguir lidar com ele. Que se ele voltar, eu vou conseguir passar por essa situação. Então, eu já falei um monte aqui. Deixa eu ver o que vocês estão falando aí. Jéssica falou lindo isso. A Vivi tá rindo aqui, coitado do Uau. Tá vendo? Ele é latindo freneticamente. Deixa eu ver aqui, gente. Pelo computador eu fico tão perdida em ler comentários. O Lucas, o que o Lucas tá falando? Qual a necessidade de reconciliamento com o nosso passado? Conhece-te, aceita-te, enfrenta-te. Seria um bom começo? Nossa, que pergunta ótima, Lucas. Eu acredito muito nisso. Primeiro que uma das coisas que nos impedem de começar também é a gente achar, e aí era um outro tópico que eu listei aqui, que tem muito a ver com a sua pergunta, é a gente achar que coisas que deram errado antes vão se repetir agora, né? Então, de repente, é quando você pega o seu passado e usa o seu passado como um exemplo de tudo que vai acontecer na sua vida. É como se o seu passado definisse o seu presente e o seu futuro. Então, de repente, se não deu certo algo que você quis no seu passado, se as coisas no seu passado não saíram como você imaginava, se o seu passado não foi assim tão generoso e carinhoso com você, se as coisas foram muito complicadas, muito difíceis no seu passado, se você se decepcionou com muitas coisas que aconteceram no seu passado, às vezes você traz isso para a sua realidade do presente e acha que as coisas vão se repetir, que as coisas vão ser iguais, quando na verdade o contexto é outro e você é uma outra pessoa também. A pessoa que a gente é agora, a pessoa que a gente é hoje,
A nossa realidade hoje, ela é diferente daquela que foi no nosso passado. Mesmo que tenha muitos elementos que nos levem a acreditar o contrário, né? Acreditar no contrário, melhor dizendo. Mesmo que quando a gente pare para pensar, a gente fala assim, ah não, mas tá tudo igual lá atrás. As coisas estão exatamente da mesma maneira. Não estão. Tenha certeza disso. Ninguém passa pelo mesmo rio duas vezes. As coisas estão diferentes de alguma maneira. Agora, é a sua visão que continua igual. Quando você continua olhando para as coisas, para as pessoas, para você mesmo, para os problemas, para as oportunidades até, com os mesmos olhos que você olhava lá no seu passado, de fato, você tende a enxergar as coisas de uma mesma maneira. Então pode estar tudo diferente, mas a sua visão está tão condicionada a só enxergar determinadas coisas, a só enxergar a realidade de uma mesma maneira, que você não consegue ver como as coisas mudaram e principalmente como você mudou. Mesmo que você tenha essa visão igualzinha, você é uma pessoa que já passou por outras experiências, por outros momentos, por outros problemas. Não tem como você ser exatamente a mesma pessoa que você era. Agora, o pensamento que você tem de que você é exatamente o mesmo que você era, que a sua realidade é exatamente a mesma que era, que as coisas vão acontecer tudo de novo, exatamente como aconteceram lá atrás, é porque a sua visão está condicionada para isso. Então, quando a gente se aceita, a gente se respeita, a gente se ama, a gente se perdoa também por algumas coisas que a gente fez lá no passado e que de repente a gente faria diferente hoje, por alguns erros que a gente cometeu lá no passado e que de alguma forma nos ensinaram. Então a gente tem que agradecer porque eles aconteceram, porque talvez se a gente não tivesse cometido esses erros, a gente não teria aprendido coisas que a gente aprendeu. A gente pode aprender tanto pelo amor quanto pela dor. E muitas vezes, aqui no estágio evolutivo em que nos encontramos, a gente vai aprender mesmo pela dor. Então, toda vez que eu penso no meu passado e eu vejo que algumas coisas que aconteceram lá atrás não foram exatamente as coisas que eu queria que tivessem acontecido, eu penso, aconteceu o que tinha que ter acontecido, mesmo que eu pense que eu não queria que tivesse acontecido aquilo. Mas foi bom que aconteceu. Por quê? Porque aquilo me ensinou alguma coisa, aquilo me mostrou alguma coisa, aquilo fez de mim uma pessoa mais forte, mais capaz do que eu imaginava. Aquilo de alguma forma me ajudou a chegar até este momento do agora. Então, quando a gente for olhar para o nosso passado, é muito importante que a gente olhe para o nosso passado com gratidão, independentemente do que tenha acontecido. Por quê? Porque aconteceu aquilo que tinha que ter acontecido para que a gente chegasse no momento de agora do jeitinho que a gente está. E acreditar é isso, é acreditar que tá tudo certo. Acreditar é dar um voto de confiança para o universo, né? Entendendo que as coisas são como são, porque tem que ser assim. O que não tem a ver com conformismo. Acreditar, confiar, não tem a ver com se conformar com certas coisas. Conseguem entender a diferença? É diferente, né? O conformismo, né? O não lutar por mudar coisas que a gente acha que são coisas que a gente precisa mudar, com o confiar e o acreditar. É diferente, né? O confiar, ele tem mais a ver com a ideia de que o universo é justo, as leis do universo são justas. Então, se as coisas aconteceram da maneira que aconteceram, de alguma maneira elas fluíram, elas aconteceram para o nosso bem. Então, respondendo a pergunta do Lucas e já fazendo um link, uma conexão com outra coisa, o outro vilão que nos impede de começar, eu diria que é isso, né? É você se prender demais no seu passado, é você achar que coisas que deram errado no seu passado vão dar errado de novo. Aí você fala assim, pra que eu vou começar isso agora se eu já tentei começar lá atrás e deu tudo errado? Pra que eu vou começar isso agora se lá atrás eu já vi que o negócio não funciona, blá, 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 blá. E de repente você não tá olhando para sua realidade hoje com outros olhos, né? Você não tá vendo que de repente não deu certo lá atrás, mas era justamente para dar certo agora. E de uma maneira às vezes muito melhor do que se tivesse dado certo lá atrás, né? Tem uma outra frase que eu gosto muito que diz mais ou menos assim: cuidado com o que você pede, porque pode ser atendido. Então, às vezes lá atrás,
Quantas coisas você já pediu, você queria muito que tivesse acontecido e hoje, quando você olha lá atrás, você fala, nossa, ainda bem que não aconteceu, né? Por quê? Porque o melhor estava esperando para você. Então, se de repente não aconteceu algo que você queria muito ou não está acontecendo algo que você quer muito, pensa assim, olha, tem algo melhor reservado para mim. E se não deu certo lá atrás, por que não pode dar certo agora? Porque a realidade é outra. Eu sou outra, as circunstâncias são outras. Começa a criar uma outra visão, em vez de ser assim, ó, ampla de possibilidades, infinita de possibilidades. Porque quando a gente tem essa visão limitada, essa visão que não deu certo lá, não vai dar certo de novo, não consegui lá, não vou conseguir de novo. Então, às vezes você viveu relacionamentos falidos no seu passado, relacionamentos conturbados, complicados, sugadores, relacionamentos abusivos até. E aí você tem uma descrença muito grande na humanidade, né? Você acha que você nunca vai conseguir viver uma relação saudável, uma relação bacana. E, na verdade, você já está se condenando pelo seu passado. Ou seja, você já está deixando o seu passado definir o seu presente, o seu futuro. E o passado, ele é parte da sua história, mas ele não é a sua história, entende? O que aconteceu no nosso passado, sim, é parte da nossa vida, sim, é parte da nossa história. E a gente deve, sim, olhar para esse passado, mas tirando desse passado algo de bom, tirando desse passado aquilo que nos ensinou de alguma forma, aquilo que nos fez aprender, aquilo que nos fortaleceu, aquilo que nos amadureceu. É com esses olhos que a gente tem que olhar para o passado, entendendo que o momento presente é perfeito, o momento do agora é o momento que a gente pode recomeçar ou continuar ou fazer diferente tudo aquilo que a gente quiser. A gente tem uma oportunidade única agora e começar agora, nesse momento, é um começo diferente do começo lá atrás. Porque, mais uma vez, como eu falei, esse momento de agora é um momento diferente do que era lá atrás. Ninguém entra no mesmo rio das vezes. Ok? Eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta, Lucas. Se não, você escreve aqui de novo que a gente tenta responder de uma outra maneira. Gente, vocês estão tão caladinhos que eu tô até com medo aqui. Tá todo mundo me vendo e me ouvindo direitinho? Continua rolando aqui a nossa transmissão, não travou nem nada, para mim tá rolando. Quero saber aí de vocês, eu vou continuar, como ninguém falou nada, então acho que tá tudo bem. Uma outra coisa que nos impede de começar, e essa coisinha que eu até circulei nas minhas anotações, porque é algo que eu ainda luto muito, que eu ainda enfrento muito, que é o perfeccionismo, né? É você dizer assim, olha, eu ainda não comecei porque eu estou esperando tal e tal coisa acontecer. Eu ainda não comecei porque eu preciso fazer o curso tal, eu preciso comprar o equipamento tal, eu preciso de não sei o quê. Então, a gente sempre fica ali esperando o momento perfeito para começar as coisas. E quando a gente percebe que a perfeição não existe, nem nunca vai existir, a gente se dá conta que a gente não começou absolutamente nada. A perfeição, na verdade, essa ideia do perfeccionismo esconde uma insegurança muito grande da nossa parte, né? Na verdade, na maioria das vezes, a gente não começa, não é porque a gente está esperando fazer o curso tal, ou porque está esperando o equipamento tal, ou não sei o quê. É porque essa ideia, né, de que a gente sempre precisa ainda se preparar melhor, de que a gente ainda não está pronto, a gente ainda precisa disso e daquilo outro, esconde uma insegurança muito grande, né, de dar o primeiro passo, de colocar a cara mesmo para valer, de entrar na arena e testar e agir. Então, é claro que a gente precisa se preparar para as coisas, né? É claro que o conhecimento, como eu falei, ele nunca ocupa espaço, né? E é sempre muito importante a gente se preparar para as coisas. Não estou dizendo que a gente tem que começar as coisas assim de supetão, sem saber absolutamente nada, se lançar do abismo, né? De olhos fechados. Não estou dizendo isso. Mas o que eu estou dizendo é que quando você coloca muitos empecilhos, quando você racionaliza demais, quando você acha que você precisa de coisa demais, porque você nunca se sente pronto, você nunca se sente preparado, você está se sabotando. Porque completamente preparado, a gente nunca vai se sentir. Completamente pronto e preparado, a gente nunca vai sentir que a gente está. Quando eu comecei a fazer os meus atendimentos como coach e no começo do processo
fazia atendimentos pro bono, que a gente chama no coach, que são aqueles atendimentos gratuitos. Eu demorei muito para começar a ter o meu primeiro cliente pro bono, porque eu pensava assim, não, eu ainda preciso fazer o curso tal, eu ainda preciso ler não sei o quê, eu ainda preciso estudar essa ferramenta mais umas 200 vezes. E nunca era hora. Até que eu falei assim, olha, eu vou gerar mais segurança, mais confiança a partir do momento que eu entrar na arena. Não adianta você ler receitas e receitas e receitas de coisas e você fazer cursos e cursos e cursos online de culinária e saber tudo sobre os alimentos, mas nunca ter colocado a mão na massa. Nunca ter ido para a cozinha e ter cozinhado de fato, entende? Você pode saber a receita de não sei o que, a receita de não sei o que, a receita de não sei o que lá, mas você nunca colocou a mão na massa, você nunca fez nada. Você sempre olhou as outras pessoas fazerem. Você é um expert em saber como os outros fazem alguma coisa, mas você nunca foi lá e colocou a sua mão na massa para fazer. Então, uma coisa muito importante é a gente ir a campo, a gente colocar a mão na massa mesmo. É claro que, como eu falei, essa preparação, assim, no sentido de te dar uma certa segurança, ela é muito importante, né? Claro que sim, a gente precisa se preparar para algumas coisas na vida. Mas não ache que você vai estar completamente pronto, você vai estar completamente preparado, porque você só vai descobrir o quão pronto e o quão preparado você está quando você começar, quando você colocar a mão na massa, né? Quando acontece como o universitário, né? Quando a gente entra na faculdade, então você vê aquelas teorias todas, você aprende aquelas coisas todas, mas é quando você vai fazer estágio, é quando você começa a trabalhar, é quando você vai para o mercado mesmo, você começa a aprender aquilo tudo de fato. Então a teoria ela é muito importante, os conhecimentos são muito importantes, só que a experiência prática, começar, colocar a mão na massa, é o pulo do gato. Né? É aquele momento que você vai testar tudo aquilo que você aprendeu, que você vai testar aqueles saberes todos, aquele conhecimento todo. E é a partir do momento que você coloca a mão na massa, que você entra em campo, que você começa a perceber também quais são os seus pontos fracos, quais são os seus pontos fortes, no que você pode melhorar, o que você pode fazer diferente. Então, a experiência prática, ela te ensina muito. Então, às vezes, você não está começando porque você está esperando aí o seu 30º programa online que você tem que comprar, você está esperando o seu 50º e-book que você tem que ler, o 100º curso que você tem que fazer e você nunca começa, sendo que você não está testando esse conhecimento que você adquiriu, né? Existem pessoas que são verdadeiras acumuladoras de conhecimento, né? Elas compram todos os cursos, elas leem todos os livros, elas fazem todos os programas online existentes, elas compram um tanto de coisa, né? E às vezes nem dá tempo de fazer tudo, de tanta coisa que elas compram, de tantas coisas que elas fazem. Só que elas nunca colocam isso em prática. Elas nunca fazem. Então, não seja um acumulador, seja um fazedor também. Sim, tenha conhecimento, mas na medida em que você vai adquirindo esse conhecimento, teste esse conhecimento, experimente esse conhecimento, experiencie esse conhecimento. Não fica só ganhando, né, acumulando teoria, não, enchendo a bagagem de teoria, teoria, e nunca pratica, né? E nunca coloca na prática, não fica só nessa, porque você nunca vai começar nada dessa maneira. Você nunca vai começar nada se você ficar só na teoria, se ficar só no papel. É tipo aquelas listas que a gente faz no final do ano, né? Olha, no ano que vem eu quero fazer isso, vou voltar para academia, vou emagrecer não sei quanto, vou começar a me alimentar melhor, vou destralhar algumas coisas na minha casa, vou fazer isso, fazer uma viagem, não sei o que. Aí você lista aquele tanto de coisa. Se você não coloca em prática aquilo ali que você listou, o que você listou não passa de uma lista. Não passa de teoria. Cadê a parte prática? Cadê o começar? Cadê o fazer? E às vezes a gente precisa de uma ajuda para esse fazer, né? A gente precisa se planejar para esse fazer, a gente precisa vencer algumas crenças para esse fazer, a gente precisa de uma orientação para esse fazer. E é aí que eu falo da oficina de sonhos. A oficina de sonhos, gente, é uma mentoria que eu criei, voltada exclusivamente para pessoas que têm um projeto, que têm uma ideia, que têm um sonho, mas estão travadas nesse projeto, nessa ideia, nesse sonho, sem saber como materializar isso.
né? Sem saber como colocar isso para o mundo, sem saber como que elas podem fazer com que esse projeto, com que essa ideia, com que esse sonho se torne real. Então eu percebi muito isso. Muitas pessoas me procuraram desde o do começo como coach. Algumas com demandas muito específicas a respeito desses projetos. Ana, será que você poderia me ajudar com produção de conteúdo? Será que você poderia me ajudar a estruturar qual que é a minha missão, meus valores, ou a missão, valores, visão do meu projeto? Será que você poderia me ajudar a estruturar o que que eu quero de verdade? Como é que eu me apresento, quem eu sou, o que que eu faço, para que eu faço, para quem que eu faço, né? Que é quando eu digo que eu sou coach, que eu sou jornalista, que eu sou escritora e que hoje eu ajudo pessoas a descobrirem o caminho das suas vocações para que elas possam viver uma vida e um trabalho com mais propósito, eu tive que estruturar essa apresentação, né? Eu tive que condensar as ideias todas, os pensamentos todos em algo que as pessoas entendessem, né? O que que eu faço? Eu faço isso, eu sou coach de vida, de reorientação vocacional, e hoje o meu trabalho é ajudar pessoas a descobrirem o caminho da sua vocação, principalmente pessoas que estão aí se sentindo perdidas ou infelizes com as suas escolhas de vida e de trabalho atual. Para quê? Para que elas possam ser felizes, para que elas possam viver uma vida e um trabalho com mais propósito. Então, isso é estruturar a ideia, pegar a ideia, o que eu gostaria de fazer, então vou ver como é que eu vou me apresentar, vou ver como é que eu vou construir esse projeto. Hoje eu tenho escola de buscadores, hoje eu tenho caminho da vocação, hoje eu faço meus atendimentos individuais de coach, eu faço atendimentos em grupo e hoje eu tenho a oficina de sonhos. Então, o que é isso? Isso é estruturação de um sonho que eu tinha e aí eu consegui viabilizar maneiras, encontrar maneiras de realizar esse sonho. Então, é isso que eu quero fazer por você na oficina de sonhos. Se você está aí perdido, sem saber por onde começar, se você tem uma ideia, se você tem um sonho que você quer tornar real, que você quer materializar, você precisa ainda entender melhor como é que você apresenta esse sonho para o mundo, como é que você estrutura esse sonho, né? Em um projeto real, concreto, o que você pode fazer, que tipo de produto você pode oferecer, que tipo de trabalho você pode oferecer. Se você precisa desse tipo de ajuda, eu estou aqui para te ajudar na oficina de sonhos. E eu tô falando da oficina de sonhos, gente, porque mas quantas pessoas também não começam, e esse é um outro impeditivo, por acharem que não vão dar conta, né? Por se sabotarem por questões, às vezes, tecnológicas ou de organização da própria agenda, de organização do projeto, ou porque às vezes tem dificuldade com produção de conteúdo, tem dificuldade com texto, precisa de alguém para ajudar, mas não encontra essa ajuda. Então, às vezes, o que está nos impedindo de começar é uma falta de ajuda, é falta de parceria, é falta de alguém para caminhar junto com a gente. Muitas pessoas, e eu fui uma pessoa assim também, que no começo eu tive muita dificuldade de caminhar sozinha. Então, eu precisei de ajuda nesse sentido. Eu fiz mentorias também, como oficina de sonhos, nesse sentido, com pessoas que já estavam num patamar acima do meu em relação a criação desses projetos, né, a materialização desses sonhos. Então, pessoas que já estavam aí numa estradinha à frente de mim no caminho e que olharam para os meus sonhos, para as minhas ideias, para os meus projetos e me ajudaram a viabilizar tudo isso. Então, é isso que eu quero fazer por você. De repente, eu estou um pouquinho aí na sua frente nessa questão, tá? Porque todo mundo tem o que aprender e o que ensinar. Eu não sou a dona da verdade, eu não sei tudo. O que eu tô dizendo é que nesse assunto eu posso estar um pouco à sua frente, né? Porque eu já tenho produtos online, eu já construí um trabalho, já fiz uma transição de carreira, eu sou jornalista, eu já trabalhei como editora de texto, eu já trabalhei como revisora de textos, eu já trabalhei como produtora de conteúdo, então eu tenho muita experiência na área de produção de conteúdo mesmo, na área de texto, inclusive na parte da revisão. Tenho muita experiência na questão do copywriting. E além de jornalista, além de escritora, com alguns e-books publicados, eu também sou formada em coach, eu também tenho uma formação avançada em Advanced Coach, e eu também tenho esse conhecimento em termos de ferramentas e técnicas para viabilizar um projeto relacionado a planejamento, a produtividade. E eu já fiz os meus lançamentos, eu já fiz os meus trabalhos, os meus
produtos da minha estrada de venda, eu já fiz toda a missão, visão e valores do meu projeto, bem como a minha missão, os meus valores, a minha visão pessoal. Então eu já estruturei tudo isso que eu vou ensinar na oficina. Eu não tirei essas coisas, como a Carol Fagundes uma vez falou numa live que a gente está fazendo, né? A gente não tira as coisas do sovaco. A gente tem um planejamento, a gente tem um arsenal de ferramentas que nos ajudam na concretização desses projetos, né? Então a oficina de sonhos é para isso. É um viabilizador de sonhos, é um viabilizador de projetos, é um viabilizador de ideias. É uma mentoria que vai te ajudar a concretizar aquilo que você quer, que vai te ajudar a estruturar, que vai te ajudar a tirar do papel ou colocar no papel, caso ainda esteja só na sua cabeça, que vai te ajudar a criar um planejamento para isso, que vai te ajudar a criar a sua apresentação, que vai te ajudar a pensar no seu storytelling, que vai te ajudar a pensar em como é que você vai apresentar esse projeto para o mundo, a pensar em todas as ferramentas que você já tem para viabilizar certas coisas, naquilo que você ainda precisa. Então, esse é o objetivo da mentoria da Oficina de Sonhos. E eu pensei nesse nome, Oficina de Sonhos, porque na verdade é isso que a gente faz, né? Nós somos oficineiros aqui, tentando realizar os nossos sonhos, tentando dar vazão aos nossos sonhos, colocar os nossos sonhos no mundo real, né? Para que não seja só um sonho, para que não seja só uma ideia, para que não seja só um projeto, mas para que seja algo concreto, para que concretamente, como hoje eu tô aqui no meu home office, fazendo o meu trabalho da minha casa, falando para a Ed que tá lá no Japão, falando para vocês que estão de repente em cidades diferentes da minha, ou em países diferentes do que eu estou. De repente, muita gente não está no Brasil, muita gente não está em Belo Horizonte, está em outros lugares. Para que isso fosse possível, eu fui uma oficineira de sonhos. Eu dei vazão ao meu sonho. Eu contei com a ajuda de pessoas para me ajudarem a realizar esse sonho. Então, é isso que eu quero fazer por você na oficina de sonho. Então, se o que está te impedindo de começar é essa conexão com a escassez, é essa ideia de que você não é merecedor, de que para você é muito, de que você não vai conseguir, que você é inferior, essa comparação da forma errada com as outras pessoas, é esse olhar para o passado com uma visão limitante, achando que o passado vai ser a repetição de tudo que já te aconteceu, que tudo que já te aconteceu, na verdade, vai se repetir no seu presente, vai se repetir no seu futuro. Se a sua ideia é essa, né? Se você está com crenças limitantes em relação ao seu projeto, ou se você está desorganizada em relação ao seu projeto, à sua ideia, ou se você acha que você tem uma ideia mirabolante demais, que às vezes pode não ser tão mirabolante assim, e você quer saber se essa ideia pode ganhar o mundo aí de uma maneira estruturada, então entre em contato comigo. Eu vou deixar o meu e-mail aqui na descrição desse vídeo, dessa live. Não tem que se inscrever em nada, não tem que entrar em página de captura, não tem que entrar em newsletter, não tem que fazer nada disso. Tem que me mandar um e-mail. Porque eu acho que essa é a maneira mais direta de eu saber que você tem realmente interesse pela Oficina de Sonhos. Então me manda um e-mail, contato@anapaulaRamos.com, que eu vou te passar todas as informações sobre o funcionamento da Oficina de Sonhos, todos os pacotes que são oferecidos, todos os objetivos específicos da oficina, o objetivo principal, como é que ela funciona, como é que você tem que fazer para fazer parte do processo seletivo, porque não é todo mundo que vai entrar, né, um processo seletivo. As sessões, elas são individuais, elas não são em grupo, sou eu e você pensando no seu sonho, pensando no seu projeto, pensando na sua ideia. Só que é um processo seletivo, porque às vezes tem projetos, e tem sonhos, e tem ideias que eu ainda não tenho condições de ajudar a pessoa a viabilizar. Então eu preciso entender melhor qual é o seu momento, em que estágio você está, qual é a sua ideia, qual é o seu projeto, qual é o seu sonho. E aí, consultando aqui o meu arsenal de conhecimento, de ferramenta, de experiência, de caminho trilhado, eu vou ver se eu tenho condições de embarcar nessa jornada junto com você, para que você
consiga colocar em prática aquilo que você quer. Então, na verdade, é um processo seletivo, porque eu quero saber também o quanto você está disposto, né, a viabilizar esse sonho, a tornar esse sonho real. Eu quero conhecer um pouquinho mais sobre você, eu quero entender o que te levou a demonstrar esse interesse pela oficina de sonhos. Então tem toda uma questão ali que eu acho importante de ser trabalhada antes de falar assim, a oficina de sonhos é para qualquer pessoa que quer. Não, é para a pessoa que quer muito, é a pessoa que tem uma ideia muito bacana, que está conectada também com os meus valores, com a minha missão, com aquilo que eu acredito. E é quando a gente consegue essa conexão, né, entre a missão do meu projeto e do seu, entre os valores do meu projeto e do seu, entre aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente quer fazer pelo mundo. Aí, quando essas coisas todas se alinham, é que eu vou falar assim, olha, foi selecionado para a Oficina de Sonhos, vem fazer parte da Oficina de Sonhos comigo, vamos construir junto esse caminho e vamos tirar esses projetos da gaveta, essas ideias da sua cabeça, esses sonhos aí do mundo dos sonhos e trazer para a vida real, né? E fazer acontecer. Então, essa é a Oficina de Sonhos. Eu estou muito feliz mesmo de ter aberto essa mentoria. Vou repetir, vou colocar o meu e-mail na descrição da live. Para quem está assistindo pelo YouTube, está aqui embaixo na descrição do vídeo. Para quem está assistindo pelo Facebook, está aqui em cima na descrição da live, na postagem. Então, contato@anapaulaRamos.com. Quem já assina a minha newsletter, quem já é assinante da minha newsletter é uma pessoa esperta, não é verdade? Esperta, inteligente, porque assina a minha newsletter, recebe conteúdo toda semana, recebe meus textos em primeira mão, os vídeos que são publicados no canal em primeira mão, oferta das minhas oficinas, dos meus cursos, das minhas mentorias, dos meus programas de coaching, recebe tudo em primeira mão. Então, se você ainda não se inscreveu na minha news, eu vou deixar o endereço aqui do meu site, www.anapaulaRamos.com, para você ir lá e se inscrever, porque a inscrição é gratuita, você não paga absolutamente nada. Você só vai receber conteúdo toda semana, conteúdo de muito valor, diretamente na sua caixa de entrada. Então, quem já é assinante da minha newsletter, recebeu um e-mail chamado Oficina de Sonhos. Ok? Se você não viu esse e-mail na sua caixa de entrada, procura no spam, que ele tá lá. Não achou na caixa de entrada, não achou no spam, por algum motivo que a gente não vai entender, que a tecnologia aí não vai saber nos explicar. Se você não achou esse e-mail em lugar algum e você assina a minha newsletter, então me manda um e-mail. contato@anapaulaRamos.com, que eu te reencaminho esse e-mail. E para todos aqueles que não são assinantes da minha newsletter e que não sabem o que estão perdendo, na verdade, porque se tiver assinante da news aqui, se manifeste, né? E fale aí que vale a pena, né? Tipo, fale que vale a pena. Tô brincando, porque eu tenho absoluta convicção de que vale muito a pena. O retorno que eu tenho dos assinantes da newsletter é muito positivo. Então, se você ainda não assina a minha newsletter, volto a te fazer o convite. E de qualquer maneira, me manda um e-mail, contato@anapaulaRamos.com, que eu estou respondendo pessoalmente a todos os e-mails. É só colocar assunto Oficina de Sonhos. Combinado? Era isso. Não vamos deixar que aquilo que está nos impedindo de começar continue nos impedindo para começar. Vamos colocar para escanteio essas coisas, a todas as nossas crenças limitantes, todas as nossas crenças em relação ao passado, toda essa nossa ideia de perfeição, de perfeccionismo, de esperar o momento certo, de esperar o momento perfeito. Vamos deixar tudo isso de lado. Né? Porque a gente sabe que a perfeição não existe, nunca vai existir. A gente sabe que o perfeccionismo, essa ideia de perfeição, é uma falácia. E a gente sabe que a gente precisa começar a se colocar em movimento para as coisas acontecerem na nossa vida. Então, se você tem um sonho, se você tem uma ideia, se você tem um projeto, você quer transformar essas coisas todas em algo real, você quer transformar tudo isso em realidade, não abra mão dos seus sonhos. Não abra mão das suas ideias. Não abra mão dos seus projetos. Tente fazer isso acontecer, mas tente de verdade. Tente colocando a mão na massa, tente com toda a vontade do seu coração. E se você precisar de ajuda, eu tô aqui para te ajudar.
Gente, muito obrigada pela companhia. Eu agradeço do fundo do meu coração a presença de todos vocês até o final aqui, principalmente aquelas pessoas que ficaram até o final da nossa live. Eu espero que ela tenha ajudado de alguma forma você que está aí se sentindo empacado a começar. A começar. Comece. Comece com as ferramentas que você tem, comece do jeito que dá, mas comece a fazer alguma coisa para transformar os seus sonhos em realidade. Beijo grande, bom dia, boa tarde ou boa noite, se você estiver assistindo essa reprise. Se você acha que essa live vai beneficiar alguém, por favor, fica aqui o meu pedido, compartilhe essa live, então, com quem você acha que vai se beneficiar com ela. Às vezes, o seu compartilhamento, o simples gesto de ir lá e clicar em compartilhar, pode fazer a diferença na vida de muita gente. Então é isso, eu tô aqui um pouco descabelada. Acho que é um frio, né? A gente fica mexendo assim pra ver se esquenta. Põe o cabelo daqui pra ver se esquenta, põe de lá pra ver se esquenta. Mas eu espero que tenha sido um momento de muita troca, um momento muito positivo e que tenha te ajudado de alguma maneira. Tá bom? Eu te vejo na próxima live, te vejo no próximo vídeo. Um beijo grande. Gratidão.